Eu lembro que foi quando eu vim para Salvador. Eu vim sem ninguém aqui, né? Eu vim com o sonho de estudar, né? De fazer minha graduação. Só que quando eu cheguei aqui, eu consegui entrar na faculdade, eu não consegui permanecer. Mas como existia a vontade, o desejo de estar em Salvador, sendo preta, né? Me descobrindo travesti no início de uma transição, querendo estudar, e a única coisa que me impedia era um lugar seguro para se estar, foi me cedido o acolhimento da Casa Aurora. Eu acho que existe uma ignorância, né, social, existe enfim, uma injustiça para com a nossa população. E quando surge um espaço que entende que tem propriedades para acolher e abraçar a nossa comunidade, sabe, que é uma comunidade sensível, uma comunidade frágil, e tem esse espaço, tipo, ele é de uma importância, não sei nem dizer, mas, tipo, sei lá, talvez monumental, sabe? A Aurora, ela nasce de um sonho, né? Eu e a minha ex-companheira, a gente acolhia pessoas no nosso apartamento, a gente tinha alguns amigos que vinham de fora, que precisavam de algum tipo de assistência, então eles vinham, ficavam na nossa casa. E aí a gente foi percebendo que isso virou uma crescente, então isso foi surgindo dessa necessidade. E aí quando a gente começou a perceber, isso era um fluxo muito intenso dentro da nossa casa, aí a gente começou a pensar e desenhar um projeto que a gente pudesse acolher as pessoas. Primeiro, a Casa Aurora, ela me ajuda a me descobrir enquanto pessoa, enquanto identidade, assim. Me ajuda a fundar, né, a minha identidade, determinar e estabelecer os fundamentos de quem eu sou hoje, assim. Eu acho que a Aurora me fundou enquanto pessoa, né, me fez forte, me fez sonhar, me fez acreditar em outras possibilidades, né, para além daquela que a sociedade preparou para os nossos corpos, né? Tipo, eu me sinto uma pessoa muito melhor, assim, e eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse passado, assim, pela Aurora, sabe? Foi uma experiência muito importante, assim, na minha vida. A Casa Aurora, não só a Casa Aurora, mas acredito que outras casas de acolhimento são importantes por justamente acolherem pessoas que são expulsas de casa por serem quem são. E a gente entendia que isso era uma questão mesmo de educação familiar. A gente sabe que as instituições que mais violentam as pessoas LGBTs são suas casas e a escola. Esses são os dois ambientes que são mais complexos no ponto de vista do abrigamento. E a Casa Aurora, ela tinha sua importância justamente porque a gente, além do acolhimento, a gente tem um legado que é de aquilombamento mesmo, né? A gente fortalecia essas pessoas para que elas se sentissem em casa, para que elas se sentissem integradas, para que elas voltassem a respirar. Eu acho que eu não teria vindo para Salvador, eu não teria me descoberto enquanto travesti, assim. Eu saí de um lugar onde, tipo, eu não conseguia nem saber quem eu era, assim. Era praticamente impossível eu conseguir me olhar e me abraçar da forma como eu realmente era. E vim para Salvador com a busca de estudar. E também tinha ali por debaixo do pano a chance de me descobrir também, né? Porque eu sentia que tinha algo ali que ainda precisava vir, ainda precisava chegar. E aí eu venho pra Salvador e não tenho onde ficar, assim. E surge um lugar pra ficar, e é aí que eu descubro, é aí que eu floresço, é aí que né, tudo acontece. E eu acho que se eu não tivesse passado pela Casa Aurora, se ela não existisse na minha vida, eu teria voltado
eu não teria me descoberto, eu estaria vivendo infeliz, ou poderia ter acontecido N outras coisas, eu poderia estar depressiva. E, enfim, assim, eu não poderia nem ter corrido atrás dos meus sonhos, assim, né? Que é ser cantora, que foi também esse modelo, né, que aconteceu. E, enfim, é isso. Se não tivesse, tipo, eu não seria. Eu não seria. É isso. O que mais me orgulha é ver as pessoas que passaram pela casa. Por exemplo, Oda foi uma pessoa que passou pela casa, é modelo, viajou para São Paulo, retomou essa relação familiar após a Casa Aurora, se fortaleceu enquanto identidade, né, de uma pessoa trans. A gente tem Duda, que foi uma das nossas primeiras acolhidas, ela saiu de casa por ser uma mulher bissexual, né? Hoje ela tem um filho, então a gente tem uma relação, inclusive, que ela disse que o filho dela é meu neto, eu novo desse jeito. Mas foi a nossa primeira acolhida. Todos os dias dos pais, Natal, Ano Novo, qualquer data comemorativa, ela sempre me manda mensagem. Essa relação se fortalece, sabe? Isso pra mim não tem dinheiro nenhum que pague, assim, sabe? Eu adoro datas comemorativas, né? Natal, Sexta-feira Santa. Então, esse lugar que as pessoas não tinham nas suas casas por serem LGBTs, né? Quando elas passavam pela Aurora, isso era retomado, assim, sabe? A ceia da Sexta-feira Santa, a ceia de Natal. Então, tudo isso pra mim são coisas que me marcaram positivamente na Aurora. Hoje não funciona mais como um espaço físico por conta do custo. É muito caro manter uma casa de acolhimento no Brasil, sobretudo sem a ajuda do governo, porque quanto mais pessoas a gente tinha dentro do espaço, mais isso gerava custos, né? Porque você tem água, tem luz, tem alimentação, tem o pão, enfim, tem inúmeras coisas que você precisa dar conta. Aí uma pessoa que demanda transporte, uma pessoa que demanda de medicamento, tudo isso, isso é um custo, né? Então, nosso maior desafio era manter esse espaço funcionando, né? Porque a sociedade civil sempre ajudou o espaço físico, mas a sociedade civil nem sempre tem como marcar, que é um sonho que a gente volte com espaço físico e com um espaço físico estruturado. Eu acho que se a gente se beneficiasse de leis de incentivos fiscais, de leis para abrigamento da população LGBT, de um governo que funcionasse, né, para essa população, com certeza a gente não passaria tanto perrengue assim para manter esse espaço funcionando. O sonho, de fato, era que não existissem casas de acolhimento para a população LGBT, né? Que as pessoas não fossem expulsas de casa por serem quem são. Mas se são, que esse espaço seja um espaço que acolha e que tenha longevidade. Esse é meu sonho, assim, que ela volte mais potente, mais forte, mais, sabe? Meu maior sonho é que a gente volte, assim, mas meu maior sonho é que a gente volte e não voltar, abriu a casa e tá lá, mas que a gente volte com garantias, com garantias inclusive que são constitucionais, né? Que a gente volte com recurso, que a gente volte com acessibilidade, que a gente tenha um espaço onde tenham pessoas que trabalham nesse espaço e que acolham as pessoas da forma que elas precisam ser acolhidas, que a gente tenha uma catapulta para que essas pessoas estejam no abrigamento, mas que a gente tenha parcerias que possam empregar essas pessoas, porque não adianta elas passarem pelo abrigamento e não conseguirem trabalhar, porque senão elas vão voltar para esse espaço, como já aconteceu. Então isso é um sonho, que é um sonho coletivo, assim, né, de todas as pessoas que construíram junto a ideia da Aurora. Que ela cresça, que ela volte e que ela, tipo, se ramifique, né, que existam outras casas auroras, né.